A soberana graça de Deus nos deu a oportunidade, nós estamos de volta apresentando Fé Perfeita, o seu programa de cada dia. Queremos agradecer sua audiência, você que na sua casa, no seu estabelecimento, onde esta imagem e esta voz está chegando, nossa intenção é levar a mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais do que certos de que a hora chegou e nós sabemos que os últimos filhos de Deus estão sendo procurados e quando este último eleito for encontrado, então nós iremos no arrebatamento e este mundo entrará diretamente para a grande tribulação. Hoje nós estamos aqui com a presença do pastor Messias, da cidade de Salvador, no estado da Bahia. Pastor Messias, nós estamos falando com os nossos irmãos e amigos sobre o livro de Gênesis. E o senhor mesmo já participou comigo aqui nos programas anteriores sobre este assunto. Nós sabemos que a palavra Gênesis quer dizer princípio e que tudo que está acontecendo hoje tem uma figura representativa no livro de Gênesis. Algo está ali representado na vida ou num acontecimento que tomou lugar naquela geração, naquele momento. E eu gostaria de perguntar ao irmão se o senhor poderia dizer aos nossos telespectadores alguma das coisas que no livro de Gênesis aconteceram e que são retrato falado do que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Sim, pastor César. Gênesis é o capítulo semente da Bíblia. E como o senhor tem falado, o que nós vemos hoje é apenas uma repetição do que aconteceu lá no passado. Por exemplo, Daniel disse que a ciência se multiplicaria. Esta é uma profecia. E se você vai para o livro de Gênesis, foi lá em Gênesis que a ciência se multiplicou. Eles não sabiam como usar o ferro, eles começaram com pedra, então fizeram seus instrumentos e ferramentas de pedra e depois foram descobrindo outras coisas até que chegaram no ferro e depois melhoraram o ferro e aí construíram as civilizações. Foi assim que começou, com a tecnologia, com o conhecimento, com o estudo dos astros. Tudo isso está lá no livro de Gênesis. E hoje nós temos a mesma coisa. O estudo das estrelas, a astrologia. Nós temos os governos se colocando também em organizações. E tudo isso aconteceu no Gênesis. E hoje nós vemos realmente que é apenas uma repetição do que estava ali no princípio. Pois é, lá no Gênesis fizeram armas para se destruírem, como nós estamos vendo, que hoje nós temos aí o relato de que dentro do mais profundo sigilo, a Rússia tem as armas de destruição mais poderosas do que as que os Estados Unidos propaga ter, não é? Isto para cumprimento das profecias. Mas nós vamos voltar aqui. Condição moral do mundo, lá no livro de Gênesis. Sim. Capítulo 6. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Então havia uma promiscuidade. Vamos até fazer esse parênteses aqui. Tomaram para si mulheres, não é que se casaram, não é? Senhor. Eles se juntavam e viviam vida de promiscuidade. Viviam como nós temos hoje, a sensualidade, o mundo. E os homens tomam para si mulheres, têm um tipo de relacionamento, como hoje eles dizem, ficam. Eles não têm mais compromisso. Eles têm encontros. E isto assim foi no Gênesis. E geram filhos, né? E nós temos um monte de filhos. Exato. Aí que chama-se de mães solteiras, né? Que é engraçado o nome, né? Sim. Mães solteiras e filhos aí estão parecendo preás e ratos aí nas cidades grandes.
e isto vira marginal, isto vira... Né? Porque isso é tudo produto dessa promiscuidade, né? Exatamente. Eles vivem dessa maneira promíscua, colocam os filhos no mundo. O que acontece? A terra se enche de violência, porque não tem pais nem mães para educar essas crianças. São colocadas no mundo de qualquer maneira, fruto do sexo desenfreado, da vida libertina das pessoas, e só pode dar numa coisa: violência. Isto é o capítulo 6 de Gênesis acontecendo em nossos dias mais uma vez. E a violência trouxe para o mundo antediluviano algo desastroso. A gente está vendo aí que agora mesmo no estado da Bahia, houve lá, num período curto de uma greve da polícia, uma verdadeira carnificina, não? Mortes, e o povo, a sociedade assustada, nem saindo de casa por causa dessa situação violenta do mundo, né? E aí nós temos, dentro desta violência, que anúncio se traz atrás desse ato? Juízo divino. Porque quando a terra se encheu de violência, então Deus disse: eu não vou suportar isso muito tempo. E enviou o dilúvio, informou seu profeta Noé o que havia de acontecer, fez com que ele se preparasse e então deflagrou o juízo. É o que nós esperamos também agora. Porque Deus não suporta. Ele escreveu dizendo, ele disse na lei: não matarás. E o que nós vemos hoje é a violência contra as pessoas, matando a vida do homem, a vida do ser humano, sem valor mais algum. Eles não temem em matar, em fazer violência. Nem é filho matando pai, netos matando avôs, isso por causa de fortunas, de herança. Sim. É irmão contra irmão, é uma coisa que não tem, é uma coisa descabível, né? Uma coisa sem controle. E tem mais uma coisa, eu estava vendo que nos países mais evoluídos e de mais instrução, o número de violência também é muito alto, os jovens são delinquentes. Quanto mais educação as pessoas têm, conhecimento, e isso não torna as pessoas melhores. Eles são violentos. Um diploma, algum status intelectual que alguém consiga, não muda a pessoa por dentro. Faz dela uma pessoa com conhecimento apenas. E isso aconteceu no Gênesis. As pessoas tinham muito conhecimento. A Bíblia fala sobre Nimrod ali no Gênesis. Ele tinha como fazer aquela grande torre, a Torre de Babel. Ele tinha conhecimento muito para fazer aquela grande construção, conhecimento arquitetônico. Todavia, ele era um poderoso caçador e ele passou a usar a arte da caça contra os próprios seres humanos e fez assim escravos e construiu seu reino e começou a ser poderoso na base da violência. E é como o nosso mundo foi construído, com muito derramamento de sangue, com violência. Então a violência, ela é sinônimo de que nós estamos chegando no tempo do fim. Exatamente. E algum sinal a mais também que nós estamos vendo, por exemplo, os Estados Unidos teve uma crise financeira basicamente em cima da construção civil. Houve um momento em que o país se endividou para dar moradia ao seu povo. Hoje essa onda assola a nação, com o projeto do governo, que aparentemente é muito bonito. Minha casa, minha vida. É um slogan maravilhoso. Mas, biblicamente falando, este avanço de construção do governo preocupar-se em dar moradia para o povo, dar, entre aspas, né, de propiciar, de incentivar a esta construção, a esta especulação imobiliária que gera muito lucro, não é para os pobres, não, é para a camada rica, para os banqueiros e para os cofres do governo e para os grandes empreiteiros. Então, isto dentro da visão da Bíblia também não é prenúncio de juízo? Certamente, certamente. Quando o homem começou a fazer grandes construções, Deus sempre interveio. E esta é uma profecia que Jesus disse que nos dias de Noé eles construíam, né? Então isso parece que a sociedade, sem perceber,
mostram a cada dia que esta Bíblia é a verdade. Exatamente. Todo este favorecimento e esta preocupação dos projetos que já, inclusive, foi aprovado já na Câmara, né, o projeto da homofobia, e agora já tramita para ir para o Senado sobre a questão da discriminação do homossexualismo, né? Então, veja só, a Bíblia define um assunto claro sobre isso. E isto também que está acontecendo, essa preocupação por parte do governo e da sociedade, dessa movimentação, desse desatino, porque, na verdade, se falam em 3 milhões de homossexuais numa nação de 196 milhões de pessoas e 3 milhões está fazendo uma pressão sobre 190 e tanto de virar uma mesa e os hábitos da sociedade serem mudados completamente. E por que as autoridades cedem a esta pressão? Não é uma questão de um cumprimento de uma profecia da Bíblia, não? Exatamente, é porque nós estamos na hora do mal. A Bíblia diz que quem é sujo, suje-se ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Jesus disse que seria como nos dias de Sodoma e Gomorra. E em Sodoma e Gomorra aconteceu isto, o homossexualismo, quando os moradores de Sodoma quiseram tomar os anjos que foram tirar Ló dali. E interessante que aquilo era uma cidade, e as cidades não foram edificadas por Deus. A construção das cidades foi algo feito pelo homem, porque o projeto de Deus é que o homem vivesse na natureza, não dentro de pedras e de muros de construções, mas eles fizeram um sistema pelo qual viverem, onde tem o seu comércio, sua plantação, tem os seus domínios. E quem inaugurou isso foi Nirode, criando um ambiente onde outros dependeriam desse mesmo ambiente, dominando as pessoas. E nesse ambiente de direitos, você pode viver como você queira, tanto que você, você pode viver naquele ambiente se você pagar os seus tributos, mesmo que você tenha algum tipo de padrão que não seja muito moral. Correto. Se você pode pagar, você pode viver. Mas tem um outro fator também, pastor Messias, quando o senhor falou sobre a questão do homossexualismo, de dias semelhantes aos dias de Sodoma, uma das consequências do crescente desejo pelo sexo, pelo mesmo sexo, a pessoa do mesmo sexo, no caso de Sodoma, tanto o homossexualismo, os anjos desejando estar com homens, não veio do fato da desvalorização feminina, porque parece que a sociedade pensa que a mulher teve uma valorização muito grande. Você quer ver uma coisa? Lá no estado de Minas, uma mulher lá, sofredora, com um marido espancando, criou-se uma lei chamada Maria da Penha. Não é? Essa lei parece que veio beneficiar as mulheres, mas quando esta lei surgiu, aí os homens deixaram de agredir as mulheres fisicamente, começaram a matar. Então deixou a agressão física e começou a matar. Quer dizer, é muito pior. Eu sou extremamente radical assim. Um homem que bate em mulher é porque ele não tem coragem de bater no outro homem. Essas palavras são do profeta William Branham. E eu acho que um homem nunca deveria tocar o dedo numa mulher. Isto é uma questão de princípio. Não dá para viver, porque na verdade é isso que nós estamos vendo. Ninguém ora, ninguém está interessado em ter família, ninguém está interessado em ter compromisso. Começa já no ficar, e daqui um pouquinho é prostituição, é motel, é filho bastardo, é mãe solteira, são aventuras e depois querem ter um padrão moral. Então, a verdade é uma desorganização na sociedade muito grande. Depois, a lei não está beneficiando. Lá em Sodoma, houve uma desvalorização, como aconteceu nos nossos dias. A mulher era uma dama, era uma senhora. Hoje, você as vê com seus corpos ali nas ruas, nas avenidas, oferecendo. São fáceis. Elas acharam que conquistaram espaço, se tornaram iguais. E aí, então, seus corpos são mercadorias e elas acham isto uma coisa maravilhosa, grande, sabe? Porque os intelectuais, os artistas,
As convenceram que isto era belo. A mulher vai ali e pousa nua. Que beleza, não é? Que virtude, que quadro extremamente moralista para a sociedade. Que mulher que se valorizou. Valorizou ou desvalorizou? Passou a ser vista, olhada, cobiçada, sabe? Olha, sem desmerecer nenhuma classe social, de engraxate até mendigo, para sem falar nos grandes. Então eu acho que o que aconteceu? Houve uma desvalorização, perdeu-se o valor de dama, de senhora, sabe? E passou a ser uma coisa comum hoje. E isto foi o que aconteceu. O homem perdeu a atração natural pela mulher lá em Sodoma, por causa da desvalorização, e nós estamos vendo o quadro na sociedade hoje, produto de quem? Das telenovelas, não é? Que as famílias amam. Aliás, tinha uma frase, pastor Messias, na traseira de um carro, ali na faculdade outro dia, que chamou a atenção da minha esposa. Se você ama a sua família, não deixe novela na sua casa. Mais ou menos assim. Livre a sua família do inferno. Sim. Porque olha o que virou a sociedade, olha o que virou os lares, olha o respeito à moral, sabe, o engrandecimento cultural e intelectual que essas porcarias trouxeram para dentro das famílias. Nenhum. Na verdade, a história da televisão é isso mesmo. Ela começou com filmes como uma coisa artística e bonita, mas finalmente ela começou a influenciar para o mal. Eu lembro de um caso que nos Estados Unidos uma telenovela passou a acontecer ali, e a novela era o seguinte: uma mulher ia ali, se mudava para uma cidade, e ela era uma mulher adúltera, e isso influenciava outras mulheres ali. Isso era a novela. Finalmente, os casos de divórcio na América aumentaram, porque eles passaram a imitar aquilo que viam. É como hoje as pessoas olham para as novelas, para os filmes, e querem ser como as atrizes, como as pessoas, ter o comportamento que eles têm ali. E causa isto aí. E você vê também que, além da televisão, não é, que tem o seu lado bom, que deveria ser educativo, deveria estar levando para dentro das famílias coisas boas, você vê que tem sido muito mais usado para a propagação do sexo, sabe, do crime, né? Porque, na verdade, quando aparece um telejornal ali falando assim, sobre um crime, olha, um ladrão cavou um túnel e chegou no cofre do Banco Central, o que ele está dizendo para outros ladrões? Como é que se chega no cofre? Então, quando se mata, quando se rouba e que a televisão desvenda aquilo e mostra, ela está incentivando aquela situação. Quando se mostra casos de adultério, de homossexuais na televisão, o que está fazendo? Incentiva aquela situação. E nós temos um outro lado que hoje é uma arma muito mais perigosa do que a televisão, que é a internet. E a internet, com esses Facebook, não sei mais o que, esses relacionamentos, redes sociais aí, tem levado pessoas, e a revista, uma das revistas nossas no Brasil, publicou uma matéria de não sei quantos casos, né, de mulheres casadas que estão traindo seus maridos virtualmente. Agora fazem sexo virtual. Uma mulher do outro lado. Você vê, como o senhor citou lá na América, aquele caso da novela aqui, e uma vai achando bonita, sabe? Sim. E uma acha que aquilo é bonito, que aquilo é natural, que a fulana fez, que a fulana mostrou, que aquilo rendeu, e daqui um pouquinho vira uma praga. E a sociedade está aí. E estas coisas, amigo que está em casa nos assistindo, pense uma coisa, nós não somos da idade da pedra. Nós não somos pessoas ignorantes. Nós prezamos pelas famílias, pelos lares, e gostaríamos que você que está nos assistindo fosse livre do juízo de Deus que vai ser derramado sobre a terra. Como, por exemplo, no capítulo 9 do livro de Gênesis, nós temos aqui que Deus destruiu
no capítulo, desde o capítulo 6, você vê montado a ira de Deus, nós estamos retrocedendo a isso aqui. Noé e sua família entram na arca no capítulo 7, você vê as águas do dilúvio crescendo e depois no capítulo 8 já diminuindo, até chegar no capítulo 9, quando Deus vai firmar um pacto com Noé para uma nova etapa de vida na terra. Eu quero dizer a você que está em casa me assistindo, que assim como Deus trouxe um juízo iminente sobre todos os que habitavam numa civilização confusa, exatamente o modelo falado da nossa, nós gostaríamos que você entrasse na arca, Sim. saísse fora, se arrependesse, cresce na palavra de Deus. Noé se salvou apenas como figura de que o seu comportamento pode salvar sua família. O seu comportamento pode te salvar da ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra. E eu quero só lembrar a você, não se engane, não se iluda, a televisão está aí mostrando, os fatos estão diante de nós em todas as cidades, Jesus Cristo está voltando. Amém. Noé era um profeta que pregou a destruição. Disse que havia uma porta de salvação. Deus mandou um profeta para anunciar que haverá uma destruição sobre a terra. Mas também há uma porta de salvação. Não é a igreja batista, presbiteriana, assembleia congregacional, adventista ou a minha. Não, a salvação é Cristo, é a palavra, é vivermos o evangelho. Porque pode-se ter denominações e denominações. Se não estiverem de acordo com a palavra, estão perdendo o tempo. Esta Bíblia aqui, ó, esta Bíblia, se nós vivermos esta Bíblia, seremos salvos. Mas se não vivermos esta Bíblia que é um elemento para nos salvar, nos condenará no futuro. Então, as águas que serviram para fazer a arca de Noé flutuar e se salvarem da destruição, foram as águas que afogaram os antediluvianos. Esta mesma Bíblia, ela é chamada de espada de dois gumes. Eu gostaria tanto que você tivesse aqui na terra um lar, uma família, uma estrutura, que a sociedade mudasse completamente de rumo e se salvasse. Mas a maioria se perdeu naquela época e esta é a grande verdade do assunto. O povo não quer, mas e você quer ou não? Isto é o que nós estamos tentando falar através destas palavras. Eu gostaria de dizer que não creio em Bíblia como um livro de história. Portanto, para mim, o que está narrado aqui sobre Noé não é uma história, é uma profecia que, como foi nos dias de Noé, seria agora também. Jesus falou sobre isto. Mas também Deus fez uma aliança com Noé para uma nova etapa de vida na terra. Oxalá que esta aliança seja estabelecida com você e seus familiares também. E aqui está a escritura que deixo como base de meditação neste programa, capítulo 9, verso 11. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E eu quero crer que Deus quer fazer uma aliança com você. Aliança, você não a usa sozinho. Você usa junto com a sua esposa ou com seu marido. Deus quer ter compromisso com você. Você quer ter compromisso com Ele? Deus quer salvar você. Você quer ser salvo? Deus quer te abençoar. Você quer ser abençoado? Isto é a proposta que nós temos dentro desta programação e, infelizmente, nosso tempo acabou. E a única coisa que eu posso fazer no final desse programa é convidar você para uma breve oração. Vamos orar juntos? Pai, nós pedimos que estas pessoas que estão assistindo esta programação, de alguma maneira, possam ser ajudadas pelas palavras que aqui foram proferidas. E pedimos que a bênção da salvação entre nestas casas e que teu Espírito possa esclarecer estas pessoas da verdade da tua palavra. No nome de Jesus, a tua palavra é cura, é libertação,
E eu oro que isto aconteça na vida do povo, em nome de Jesus Cristo. Amém.